Quantas aqui participaram da sala de cura? Só levantar a mão, eu não vou te chamar aqui na frente, fica tranquilo. Não vou expor ninguém. Tudo que é falado lá na sala é colocado diante de Jesus. E Ele tem feito grandes coisas, e eu sou prova disso. Hoje eu cheguei aqui com uma dor. Há 2 semanas, eu acho, na minha perna esquerda, eu tenho um nervo que de vez em quando ele acha que ele manda em mim e faz graça. E eu cheguei aqui, a minha mãe é prova disso, tem 2 semanas que o nervo da minha perna esquerda, ele embolou a ponto de eu não conseguir colocar o pé no chão sem sentir dor. E na hora que eu cheguei, eu falei, Senhor, terça-feira tem culto. Eu gostaria de ficar em pé na hora da administração, ou eu vou ter que chamar outra pessoa. E na hora que eu cheguei, eu já tirei os salompas, aquele que engana a gente, que relaxa, só engana. E eu estava com ele, e na hora que eu entrei na sala, eu falei, meninas, eu vou precisar de oração. E eu expus para as meninas, e glória a Deus, eu não tenho dor nenhuma na minha perna. Aplauda a Jesus, querida, nenhuma. Se você quiser, pode perguntar à minha mãe, que tem 2 semanas que isso tem me incomodado. Eu não sei como você chegou aqui, qual é o deserto da sua vida, o que tem te cutucado, e mesmo assim você está de pé, se mantém de pé, porque nós amamos a Jesus, independente de qualquer coisa, nós amamos quem Ele é, não só a obra das mãos dEle, Ele pode fazer todas as coisas. Mas eu sou muito grata por essa iniciativa da sala de cura. Se você nunca participou, sugiro que na próxima oportunidade, você entre ali e deixe Jesus agir na sua vida, amém? O nome dEle vai ser glorificado nessa noite. Quantas creem? Qual que é o seu vale? Qual que é o seu vale? Me conta e conta para Jesus, onde que está seco na sua vida? Essa noite é uma noite de ressurreição. Você não veio aqui à toa para um culto de mulheres. Você veio assistir uma ressurreição na sua vida. E eu não sei se você já viu alguém ressuscitando, mas eu não ficaria calada como vocês estão. Eu vou repetir, hoje é noite de ressurreição na sua vida. Eu imagino aquelas mulheres que, na hora que chegaram no túmulo de Jesus, e falaram, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Eu duvido que elas vieram caladinhas. Ele não está lá. Elas devem ter gritado para aquele lugar inteiro escutar. Inteiro. E essa noite é noite de ressurreição. Hoje é noite de ressurreição. Onde na sua vida existe um vale. Nós vamos falar de Ezequiel 37, a famosa visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Deixa eu te contar algo, existem coveiros profissionais esperando o seu vale secar por completo. Mas nessa noite nós declaramos que esses coveiros perderam o emprego, porque vai ter ressurreição na sua casa, vai ter ressurreição na sua vida. Esse vale seco vai ter o Espírito Santo fazendo ressurgir. E é nessa noite, não abra mão disso. Eu te pergunto, onde que está seco na sua vida? Largue agora o que está te distraindo. O que te distrai? O que te tira o foco de Jesus? O que te tira o foco? Onde que está seco na sua vida? Ezequiel 37, eu vou ler os primeiros versos, depois a gente vai continuar. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Querida, Ezequiel foi levado em espírito, ele foi levantado para profetizar durante um cativeiro babilônico. O povo era desobediente. Guarde essa palavra, desobediente. O povo era desobediente, mas Ezequiel tinha um compromisso com Deus e não com o povo. O nosso compromisso é com Deus e não com os homens.
O povo era desobediente. Seu compromisso não pode ser com pessoas desobedientes. Ezequiel não tinha compromisso nenhum com os desobedientes. E Deus fez através da vida dele. Era um vale. Os ossos não estavam secos, não. Sequíssimos. Não tinha pele, não tinha carne, não tinha veia, não tinha sangue. Era um cemitério aberto. E talvez na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, o seu sonho é um cemitério. Você não quer olhar para isso mais. Você se distraiu com outras coisas, porque um vale de ossos secos, um vale te traz angústia. Não te traz alegria quando você olha para um vale. E em espírito o profeta foi levado àquele cenário terrível. Eu te perguntei como que você chegou aqui. Porque em alguma área da sua vida, talvez, eu sei que o Senhor está falando com muitas aqui nessa noite, porque eu ouvi vários pedidos de oração em que existem muitas mulheres dentro de um vale. Talvez você seja o próprio vale. E aquele cenário devastado, alguns olham e falam assim, não tem como, não muda mais. Não existe esperança. E a pergunta que foi feita, então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Querida, quando a esperança vai embora, quando os sonhos vão embora, perdemos a guerra. A gente olha e não tem saída. É aquela atmosfera pesada, um cenário devastado. E talvez exista alguma coisa na sua vida, ou algumas coisas, ou a sua própria vida hoje é um vale. E você acha que nada vai mudar aquilo. Você pensa, poxa, não tem alegria, não tem sorriso mais, não tem esperança. Os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos, diz a palavra. E eu posso te dizer que nem sempre Deus vai nos levar em pastos verdejantes. Nem sempre, se você voltar, o Espírito do Senhor levou o profeta. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Então Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor. Ele começou a ver algo tenebroso. Nem sempre Deus te leva a lugares de beleza, que você contempla, pastos verdejantes. Mas eu posso te dizer alguma coisa. Ver algo tenebroso não é o fim da sua história. E eu quero que você traga aí para a sua realidade. O que é seco na sua vida? O que é um vale seco, sequíssimo? Eu posso te garantir que não é o fim da história aquilo que você está vendo com os seus olhos. Vem comigo em 2 Coríntios, o verso 5, capítulo 5, verso 7. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim, e é uma declaração que nós vamos fazer isso sempre que olharmos para algum vale. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vejo. Diga comigo, eu ando por fé e não pelo que vejo. Aqui em Ezequiel 37 é um cenário devastado. Muitas pessoas podem olhar para alguma área da sua vida e falar, não tem jeito mais. O diabo pode olhar para a sua e falar assim, agora ela já era. Agora ela para. Deixa eu te contar, hoje é noite de ressurreição na sua vida. E o lugar que você precisa de intervenção sobrenatural é o lugar mais seguro do mundo. Cláudia, só Deus, querida, que bom, que é só Deus. Porque um vale de ossos sequíssimos gera angústia, gera choro, mas tem a mão de Deus. O Senhor chama Ezequiel, vem aqui que eu vou te dar uma visão. Olha para esse vale. E ele mostra para Ezequiel uma situação terrível. E talvez você na sua casa tenha algo que a realidade é uma morte pairando. Você fala, morreu, acabou, não tem jeito, está seco, 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 eu não gosto nem de olhar. Mas o Senhor leva o profeta a olhar para aquele vale. E ele pergunta, porque Deus está dando
uma voz de comando para mim e para você nessa noite. Você acha que tem jeito? Ezequiel, você acha que pode reviver? E é essa voz de comando nessa noite. Você acha que isso aqui pode mudar? E talvez no seu cenário atual, da sua casa, da sua vida, muitas pessoas falam assim, realmente não tem como você mudar isso. Isso não está morto, isso está fedendo, isso está te trazendo tristeza, isso está te trazendo angústia. Caminhar no meio do vale é horrível. Você não fica sorrindo no meio do vale. Mas existe a mão poderosa do Senhor. E a mudança, querida, depende dEle. Ele só quer que você obedeça o comando. E o povo andava desobediente. A promessa só chega depois da obediência. Só que Ezequiel temia o Senhor e ele tinha um compromisso com Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite com um compromisso com Deus. E não com os homens. E não com os homens. Eu não sei se você veio aqui pela primeira vez. Se você nunca fez um compromisso com o Senhor Jesus. Se você é uma mulher que veio, não, eu vim porque eu vi o anúncio no Instagram. A minha amiga me empurrou dentro do carro, eu vim com ela para a gente ir embora juntas. Talvez você nunca declarou que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você é essa pessoa, faz assim com a sua mão para mim, para eu te ver. Tem alguém? Se tiver alguém, eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar mesmo. Hoje é noite de ressurreição, querida. Não perca essa oportunidade. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, coloque-se de pé no seu lugar. Para mim, eu não consigo enxergar porque está escuro. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Existe uma festa no céu nessa hora. Porque agora o Senhor recria o espírito dela. Pode falar daí mesmo. Qual que é o seu nome, querida? Cláudia, minha xará. É a Amanda que está dando seu... Amanda, fica de pé e dá um abraço nela para mim, por favor. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus é lindo. Aleluia. Cláudia, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. O seu nome está escrito no livro da vida. E Deus é o seu Pai. Você não está sozinha. Jesus morreu pela sua vida. Você é filha amada. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Eu estou falando, isso não é um simples culto de mulheres. Você é intencional, querida. Deus está olhando para você nessa noite. O espírito dela acabou de ser recriado. O céu está em festa. Existem anjos olhando. A Cláudia foi lá hoje e ficou de pé. Porque ela crê que Jesus é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ezequiel, agora eu vou ler a partir do verso 3 que eu parei. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Olha, sobre vale, a gente só entende uma coisa, que a gente não quer estar no vale. A gente não quer olhar o vale, a gente não quer sentir angustiada. Eu não sei vocês, mas há alguns dias eu tive que olhar para um vale. O Senhor me mostrava um vale e eu falava, eu não quero, tem como me tirar fora dessa? Não quero, Senhor, ver esse vale, onde eu sinto o cheiro de morte, onde eu não sinto o cheiro de vida. Aquilo me trouxe uma angústia. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Ele falou, filha, a palavra dos exércitos que eu vou levantar é para toda a minha igreja, inclusive para você. Existe um vale que você está vendo com os seus olhos, só que eu vou trazer ressurreição sobre esse vale. Eu vou tirar o mau cheiro de morte. Eu vou trazer vida. Então, a única coisa que nós entendemos de vale é isso, que a gente fica angustiada. Mas o nosso Deus, nós conhecemos. Nós conhecemos o nosso soberano Deus. Nós conhecemos aquilo que Ele é capaz. E a pergunta que o Senhor faz, então, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Não é a sua mão que vai juntar os ossos. É quem fez os ossos que vai fazer reviver. Não é a sua mão, a sua força, que vai trazer o seu filho do mundo
para dentro da vida de Deus. É o próprio Deus que gerou o seu filho. Não é você que com a sua força do seu braço vai trazer o seu marido de volta, vai restaurar o seu casamento. É o Deus que ama a família, que ama a aliança, que vai ressuscitar o seu casamento. Querida, não sou eu que vou organizar esses ossos, colocar fé. Primeiro que eu nem conseguiria. É o Senhor que vai restituir tudo, pele, artérias, nervos, coração, sangue, e vai pulsar vida, vida de Deus. É Deus, é vida na vida, na sua vida, é a vida de Deus. Ressurreição quer dizer vida na vida. E Deus quer saber se Ezequiel tem noção. Deus faz as perguntas, Deus sabe as respostas. Mas o que Deus quer saber é se a gente tem noção do que Ele é capaz de fazer. E a pergunta que Deus faz para Ezequiel é: você acha que dá certo? Você acha que consegue reviver esse vale de ossos sequíssimos? Esse cheiro de morte? E Ezequiel sabia quem era Deus. Quando ele fala, tu, Senhor, ele fala assim: Senhor Deus, tu o sabes. É porque ele confia em Deus. É porque ele se rende ao Senhor. Querido, o céu te convida nessa noite a você enxergar as coisas como o reino é. Quando Deus pergunta para Ezequiel, a pergunta que ele está fazendo: você sabe como que é o meu reino? Você sabe do que eu sou capaz, Ezequiel? E Ezequiel sabiamente responde: tu sabes. E isso não é falta de fé. E Deus, Ele faz a pergunta e Ele continua. Então Ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu vou dar um pause, que eu lembrei de algo. Ontem à tarde, enquanto eu estava dando uma lida novamente na palavra, que ia ser ministrada hoje, o Senhor me trouxe um verso e uma visão para algumas mulheres aqui dessa casa. Na visão que o Senhor me deu, eu vi algumas mulheres dessa casa. Eu não vi mulher, eu vi os rostos, e provavelmente vocês estão aqui. Mulheres que dormiam e cochilavam. Vocês estão dormindo para o problema. Deus está mostrando para vocês uma situação. E você, sabe quando a gente tem um problema, quer fugir do problema, toma um remédio para dormir? Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que eu vou dormir, vou apagar, porque eu não aguento olhar para isso. E Deus me mostrou algumas mulheres que estão preferindo tirar um cochilo, ao invés de se posicionarem. O versículo, Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Você está preferindo cochilar, você está vendo a situação, você viu que é errado, mas você falou assim: eu não vou me meter nisso, eu prefiro ir dormir. E na minha visão as mulheres dormiam, enquanto outras trabalhavam. Mas você precisa despertar, amém? Voltando, receba aí no seu lugar. Verso 4, então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Você vai olhar para o seu vale nessa noite. No final nós vamos orar todas juntas. Mas em espírito você já pode começar a falar. Deus pergunta primeiro a Ezequiel. E depois ele ordena: Ezequiel, é você, querida, não sou eu, não é ninguém dessa casa, não é nenhum outro líder, é você que vai levantar a sua mão,
Aleluia. E vai profetizar. A ordem de Deus é profetiza. É para você fazer parte do milagre. Você não pode ser mais instrumento de incredulidade. Se Deus te deu uma ordem, obedeça. Lembra dos desobedientes, do povo que estava sofrendo num cativeiro babilônico? E Ezequiel, o obediente, porque obediência é um princípio de Deus, não é uma frase de efeito. E deixa eu te falar, ossos não ressuscitam com frase de efeito de homem nenhum. Curas não são liberadas com diplomas, com status, com divisas. Cura é liberada com o Espírito Santo. E com obediência. Com obediência. Querida, não vai ser a sua mão que vai ajuntar os ossos. Deus primeiro pergunta, Ele dá o comando, profetiza, e depois vem a promessa. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E é essa palavra, se você esquecer tudo que eu falei, tudo, na hora que você olhar para o vale, você vai ler essa frase, então vocês saberão quem é o meu Deus. Então vocês saberão quem é o Senhor da minha casa, da minha vida, do meu trabalho, o Senhor dos meus filhos, o Senhor do meu ministério. Então saberão que eu sou o Senhor. Verso 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Ezequiel obedeceu. Existe todo um processo. Ele foi levado para o vale. O Senhor fez a pergunta. Ezequiel respondeu. O Senhor deu ordem. Ezequiel obedeceu. Porque Deus quer te envolver no processo. Ele não quer envolver só a minha vida. Ele não quer envolver só o líder. Ele quer envolver as filhas no processo. E nessa noite Ele te pergunta, não sou eu. Jesus te pergunta, filha, qual é o seu vale? Qual é o seu vale? Me fala, Ele sabe qual é o vale. Mas Ele quer que você olhe e fala, só tem osso seco. Existe cheiro de morte. Existe desesperança. Existe um cheiro ruim. Eu estou angustiada. Mas eu sou o Senhor. É isso que Ele te fala. Eu sou o Senhor. Verso 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. A gente começou a nossa reunião falando de Paulo e Silas na prisão. Que quando eles começaram a adorar, a louvar, começou um ruído naquela cadeia. E tudo veio ao chão, e eles foram livres. E de repente, quando Ezequiel começa a profetizar, começa a escutar um ruído, osso com osso, carne com carne, veias, artérias, os olhos, a cor dos olhos, os fios dos cabelos, o coração pulsando, tuf, tuf, porque eu sou o Senhor. No seu vale os ossos vão se juntar. Olhei e eis que apareceram tendões, o verso 8, sobre os ossos cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Profetize ao Espírito. Quando a gente faz a conferência, todas profetizarão, não é porque eu achei o tema lindo, não é porque dá um efeito, é porque é a palavra. É para você profetizar. É para você profetizar. É para você olhar para um vale, para uma situação que você fala, Jesus não tem saída, para onde eu for, é osso seco. E aí ele continua, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Você não pode vir culto a culto só existindo. Você tem que ser cheia do Espírito. Para na hora que o vale aparecer, você olhar, eu sei quem é o Senhor. E eu vou profetizar vida na vida. Vida na vida. Vida na vida. Continuando, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram de pé,
formavam um exército, um enorme exército. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhe, assim diz o Senhor. E quando o Senhor fala para profetizar, não é para você inventar, é para você falar a palavra dele. É para você falar o que ele está colocando nos seus lábios. Vão comigo em Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 20. A gente está quase encerrando. Efésios 1, o verso 20 diz assim. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nessa noite o Senhor te dá a visão, mas também te dá uma voz de comando. Nessa noite o Senhor mostra mais uma vez, olha aqui o seu vale. Mas Ele está te dando uma ordem de comando, profetiza. Seja cheia do Espírito. E como Ele usou Ezequiel para profetizar, você vai profetizar sobre o seu esposo. É você que vai profetizar sobre o seu ministério. E querida, a ressurreição traz ordem. A minha oração para o Senhor nesses últimos dias, em que eu olhei para o vale e eu falei, Jesus, eu não quero estar aqui não. Eu quero ir embora, eu quero correr desse lugar. Cheira a morte, cheira enxofre. E Ele falou, filha, não é isso. O exército que eu vou levantar vai vir de mim. Eu vou juntar os ossos. Você não consegue ver o novo que eu vou fazer, mas eu sou o Senhor. Eu criei os ossos. E ressurreição traz ordem. Aquilo que está em desordem na sua vida, ressurreição traz ordem. Primeiramente, Ele foi juntando os ossos, depois foi a carne, depois foram as veias, os músculos, e Ele foi juntando como Deus criou. Colocou o coração, pulmão, fígado, tudo funcionando internamente, externamente a pele, os olhos, cor do cabelo, porque Deus é um Deus de ordem. E o Senhor ainda olhou aquele exército e falou, Ezequiel, eles ainda apenas existem. Meninas, mulheres, jovens, você não está aqui para apenas existir. Você está aqui para ser cheia do Espírito Santo. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está em mim e ele está em você. Então, na hora que você sair daqui nessa noite, aquela área seca, o vento dos 4 cantos, ele vai vir sobre essa área. Ele vai vir sobre esse vale. E onde você vê vale, querida, Deus vê um exército. Onde Deus vê um rebelde, onde a gente vê um rebelde, Deus vê um filho. Onde a gente olha um sonhador como José, Deus vê um governador. O que Deus queria saber era se Ezequiel entendia quem era Deus. Hoje é noite de ressurreição. Se coloque de pé. Nós vamos orar agora. E eu vou pedir para você que tem um vale muito específico, que você venha aqui na frente. Porque você vai se envolver nesse milagre na sua vida e nessa ressurreição. Fique aqui na frente, nós vamos orar juntas. As meninas vão orar junto comigo. Impõe as mãos sobre elas. Pode vir. Não importa o vale, não importa a quantidade de osso, não importa quão seco está. Se você não está querendo nem olhar mais para a situação, o Senhor te fala, ei filha, ei Renata, ei Andréia, ei Kênia, ei Cláudia, ei Alessandra, ei Carol, ei Ana, vem aqui. Eu vou te mostrar o vale.
mas eu vou te mostrar quem eu sou. Levante as suas mãos assim. As meninas vão orar por vocês, impor as mãos. O pessoal da sala de cura, por favor. Enquanto a Laís ministra o louvor, nós vamos orar por vocês. Espírito Santo, enche essas mulheres cada vez mais com autoridade. Profetize sobre os vales agora de ossos secos. Vale, eu profetizo vida. Vida de Deus sobre o vale. Ossos se juntando. Ordem sobre a sua vida. Ordem sobre a sua casa. Ressurreição no seu casamento. Ressurreição sobre o seu coração. Querida, se você é o vale, nessa noite, vida de Deus sobre a sua vida. Receba o rio de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Celebre a ressurreição. Celebre a ressurreição. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Te damos graças, Senhor. Te damos graças pela ressurreição vivida de cada pessoa aqui nesse lugar. Te damos graças porque Teu Espírito foi derramado e mulheres profetizaram em Teu nome. Te damos graças pela noite de hoje, porque hoje foi noite de ressurreição. Que a graça de Deus, aleluia, que o amor de Jesus, aplauda Ele. Aleluia. A vida na vida. Queridas, vão em paz, uma boa noite. Deus abençoe.